Boa noite a todos, boa noite, professora. Vamos agora eu, Anderson Celestino da Silva, o Wesley Silva e o Marcos Reis. Nós vamos apresentar aqui nosso trabalho da atividade 3, nosso próprio café filosófico, diálogos críticos. Nós escolhemos o tema 2, a inclusão no discurso e na realidade. Então agora o Wesley vai apresentar, depois o Márcio, depois eu, professora. Boa noite a todos, boa noite, professora. Espero que vocês estejam bem. A minha pergunta é assim, o que é mais desafiador? Mudar a estrutura da escola, trabalho, sociedade, né? Ou transformar a forma como as pessoas enxergam e lidam com as diferenças? O que eu penso sobre isso é que a estrutura ela não é difícil de ser mudada. Inclusive tem algumas cidades que já tem, né, conseguiram incluir 100%, como um exemplo Vitória, Espírito Santo, né, Natal, enfim. Agora, quando se trata de mudar a forma com que as pessoas enxergam e lidam com as diferenças, né, com pessoas com deficiência, autismo, né, aí já se trata de nós, né, do nosso papel como Certo. futuro professor. Como futuro professor, eu acho que é um grande desafio para a gente, que a gente vai enfrentar aí, para poder, fazer com que a futura sociedade enxergue, né, os futuros adultos enxerguem, ou os próprios alunos ali enxerguem as pessoas diferentes, né, com, com o mesmo amor que eles olham para as pessoas sem deficiência, né? Então, acho que minha reflexão é essa. Tudo bem. Enfim, essa é a minha reflexão, né? Acredito que a gente vai enfrentar esse desafio aí, mas a gente está aí para isso, né? Para mudar o futuro, né? Tentar mudar ao máximo aí o futuro dos próximos alunos aí. Bom, boa noite. A minha questão é sobre como podemos agir de forma efetiva para que haja uma real transformação social, né? Então, para que haja no ideal social onde todos sejam aceitos e inclusos, tem de haver não só conscientização, mas também cobrança, manifesto, junto às autoridades e assim, para que o ideal não seja apenas burocrático, mas se torne algo real. Então, para isso, tem que haver uma colaboração total da sociedade e não apenas aquilo que apenas é dito tem que ser de fato cumprido. Então, como podemos fazer isso? Como acabei de dizer, através de manifestos, coisa consciente de políticos que olhem para essa demanda e que olhem e que tornem efetivos a aceitação no ambiente, né, escolar. Preparação do ambiente, colocando rampas de acesso, psicólogos para tratar sobre a receptividade dos outros alunos em relação aos dependentes, aos deficientes físicos e autistas, né? E, então, para que se torne de fato real, tem que haver algo efetivo, algo concreto. Assim sendo, pouco a pouco, o que está no papel, o que é escrito, o que é cobrado, o que é legislado, se torna de fato uma realidade progressiva e constante no dia a dia escolar. Certo. A minha reflexão é como estão os governantes diante desse tema, né, de a inclusão no discurso e na realidade, né? O Wesley disse algo aí interessante e o Márcio também. É, acho que mexer na estrutura é mais fácil, como eu sempre falo, né? O poder público ele tem ele tem gabarito para isso, ele tem estrutura para isso, para poder ajudar
a população, essas pessoas de inclusão, as pessoas com deficiência, né? Então o Estado ele tem essa estrutura para fazer tudo isso, né? Igual o Márcio estava dizendo, né? Como fazer rampa para cadeirante, né? Ele disse, tá, na nossa conversa. E você não vai ter as rampas, mas o Estado ele tem. Então para mudar a estrutura, eu acredito que é mais fácil, porque o Estado tem direito, tem dinheiro para isso e bastante dinheiro, né? Para isso. Então é mais fácil. Agora mudar as pessoas, acho que as pessoas é complicado também, né? Dá também, mas vai ter que ser com muito trabalho, muita conscientização, ensinar mesmo. Mas pra mim é como nós estávamos conversando, né? Acredito que tem que ser desde lá começando pelas autoridades, pelo alto, né? Que eles têm o poder para isso, para mudar a lei de colocar escola, aula inclusiva, obrigatoriamente a educação é uma aula só para isso, de educação inclusiva. Como eu estava dizendo para eles também, que outro dia eu vi um concurso de auxiliar de desenvolvimento infantil só para infantil inclusivo, só para atender aquele auxiliar ajudar a professora na inclusão. Aqui em São Paulo, até porque aqui em São Paulo, duas professoras colegas minhas que são formaram, até ganhando um salário razoável, mas colocava elas na classe com três pessoas com deficiência, na verdade, para dar aula é impossível, que tinha que acalmar e às vezes podia ficar até, se falasse um pouco mais alto, ficar aquela coisa, mas é o trato que tinha que ter com eles, o jeito de falar, às vezes segurar eles, mas às vezes pega uma pessoa mal intencionada e interpreta, cai na mídia aí, que interpreta de uma forma totalmente horrível, prejudicando elas. Então elas acabaram optaram de não dar aula, né? Porque não tem. Então seria interessante, o Estado tem poder para isso, para contratar, fazer uma lei federal para ser obrigatório ter nas escolas tudo essas leis, essa educação, aula de educação inclusiva, né? Começou lá de trás, porque muitos adolescentes, você vê na escola, muito mais até pública, eles, eles tratam muito mal, prejudica quem é portador de deficiência, né? E Carlos Skyler, né? Skiller, 2006, no tema que a professora passou, tava falando, né, de que a maioria que se acha normal, né, tem um conflito com aquela minoria que essa maioria acha que é anormal, né? E pelo que nós aprendemos aí naquele vídeo do normal lá, acho que não sei não quem tá sendo normal nessa história, viu? Aprendendo aí com eles. Como eu ressaltei, professor, eu tenho um amigo meu que ele trabalha, estuda, tem apartamento e tudo. Ele é tremendo, tem dificuldade na fala, ele anda com muita deficiência, mas como eu cresci com ele, eu entendo. Mas é isso, eu acredito que o Estado tem esse poder para isso. Acredito que é mais para mudar as pessoas já é um pouco mais difícil, mas com essas leis, mudança de lei aí ajudando, vai melhorar muito aí. Para fazer tudo, se adaptar a tudo na situação do Márcio, do Wesley. Então é isso, a nossa fala é essa, né, professor? Aí acredito que é isso. Se vocês quiserem acrescentar, tem mais 2 minutos, 1 minuto. Não, eu acho que é isso mesmo, Anderson. Se a gente for entrar aqui mais a fundo aí, a gente vai longe. Porque esse assunto aí é um assunto bem pouco falado. E quando a gente fala, tem muita informação, né? Então, mas é isso aí. Espero que a professora tenha entendido bem aí a nossa proposta, né? Perfeito. Boa noite aí a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Não, não.